Continuando, querido, o motivo da minha saída da Igreja Católica, nós temos outra afirmação no Catecismo da Igreja Católica mas é muito bom, muito bonito e forte. Mas pena que eles não vivem isso. Não devemos crer em ninguém, a não ser em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Números 1, 7, 8. Em eu creio, nós cremos. Por que ensinaram nós crer em outros e esperar em outros? Paulo diz: pois Deus, a plenitude total, quis nele habitar. Colossenses 1,19. Tendes tudo de modo pleno nele. Colossenses 2,10. Ou seja, em Cristo. Quem já encontrou tudo, precisa de alguém mais? Afirmar-se filho desta ou irmão daquele não importa. O que vale é ser vivo como eles viveram. O que conta é se eu aceitei Jesus como meu Senhor único e suficiente Salvador. Eu que nasci de novo, tornei uma nova criatura e fui batizado. Aí seremos da família de Cristo. Muitos, por não saberem, por não lerem a palavra, foram envoltos em crenças sem fundamentação cristã, fábulas. A tua fé te salvou. E a fé que conquista é a certeza da ação do poder de Deus. Se conquista muita coisa com certeza de conseguir, mas salvação só tem um jeito. O jeito que Deus deixou. O único caminho deixado por Deus é ser o Cristo. Quem não acredita assim, sem perceber, nega Cristo e seu sacrifício. Por que acreditaram assim? Porque alguém anunciou outro evangelho para eles. Leia o que está escrito em Gálatas 1:8. O mesmo acontece com os amuletos vendidos até dentro da igreja, pois se tais amuletos salvam quem usa, bem como fórmulas de orações, Deus teria mentido, então, a respeito de Jesus? Mas não foi Deus que mentiu. Foram homens que, ao invés de ficar com a palavra de Deus, apostataram da fé, abandonaram a fé verdadeira e acreditaram em fábulas. Videntes iluminados. Ver profecia de Paulo a Timóteo. Já tem num vídeo anterior, lá, 2 Timóteo 4, 3, 4. De Paulo sobre o rumo da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, sobre a apostasia, abandono da fé. E na carta pastoral, 2 Timóteo 4, 1, 5, profecia sobre a proibição do casamento e uso de alimentos aos pastores. Isto aconteceu no concílio de Latrão, aos que comandam a igreja. Note-se, está escrito lá, falsos doutores, doutrina diabólica, entre nós. Onde aconteceria isso? Respondem: obedecer a Deus ou aos homens? Teu Deus sempre será aquele que você acredita que está contigo todo o tempo. Se esse não for o Espírito Santo de Deus, se crês no outro onipresente, no outro ajudador, teu Deus não é o Deus de Jesus Cristo. O mesmo acontece com os 10 mandamentos. Na época da apostasia e abandono da fé profetizada por Paulo, foi sutilmente modificado. Observe quando Deus deu os mandamentos, ele disse algo categórico em Deuteronômio 4:2. Não ajuntareis nada, e nem tirareis nada daí, mas guardarei os mandamentos exatamente como vos prescrevi. Se observarmos Êxodo 20, e os que temos na Igreja Católica, foi sutilmente mudado. O primeiro diz: ouve, ó Israel, não fará para ti nenhuma imagem, nada tirareis daí, disse o Senhor. Foi tirado. O segundo, lembre-se de guardar o dia de sábado, o dia do Senhor, e acrescentaram domingos e festas de guarda. Foi acrescentado. O sexto, não adulterarás, colocaram não pecar contra a castidade. Jesus disse que não sairia da lei nenhum jota, nenhum tio, e que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Confirme lá, Êxodo 20. Quando Jesus resumiu os mandamentos, ele não tirou o peso do mandamento. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito e de todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 29 e 31.
Como alguém que ama o Senhor colocando todo o seu corpo, alma e espírito a algum lugar para ter mais alguém, acreditar por mais alguém, esperar por mais alguém, pedir para o santo fulano, a santa Beltrano? Querido, tem muito santo ao teu redor. É melhor falar com os vivos. E eles, sim, eles intercedem. Teu irmão, tua irmã. Aquelas pessoas que estão do teu lado, que são pessoas de Deus, elas podem interceder por você. Agora, esses que já morreram, ó, o exemplo deles está ecoando. Mas é só um exemplo, tá, querido? Se eu creio realmente que Ele está no meio de nós, nenhum santo ou santa de Deus, no seu juízo perfeito, vai interferir nesse relacionamento, não é mesmo? Pois foi justamente este relacionamento que os fez santos. Ou será que eles mudaram de ideia? Sua pregação mudou? E quem ainda não crê assim terá parte com Deus? Não crê que Ele é suficiente. Não crê que Ele é bastante. Muitos têm sido enganados, e quem tem a obrigação de ensinar muitas vezes patrocina a fé falsa, que não salva, que nega a suficiência de Deus e o senhorio exclusivo de Deus. Quando Deus disse que seu desejo é ser Emmanuel, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses que o Pai deseja. João 4:23. De quem é a maior responsabilidade? Quem, em primeiro lugar, tem a obrigação de ensinar e tirar a enganação do povo? Será que queremos agradar a Deus ou temos medo de sofrer as consequências da verdade? Veja o que a palavra diz. Tiago 4, 1 João 2, 15, 1 Timóteo 1, 6, da Bíblia Pastoral, 1 Tessalonicenses 2, 3 e 5, e o 12, 1 Coríntios 2, 17. Diz o Senhor, meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Muitos ainda não conhecem a Deus senão através de um bezerro de ouro. Será que os santos concordam com o culto prestado a eles? Não seria sequela de uma cultura românica pagã, onde havia um Deus para cada necessidade, ou uma imagem para cada um deles? Querido, Deus aceita sincretismo religioso, mistura de crenças? A Bíblia diz, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Tiago 4, 5. Deus tem isso por adultério, por prostituição. Jesus foi condenado por blasfêmia, que é atribuir ao homem qualidades que pertencem só a Deus. Se você observar no rodapé da Bíblia Pastoral, no Apocalipse sobre blasfêmia, 2 Timóteo 2, 9b. Porque estão atribuindo ao homem qualidades que só pertencem a Deus. Se você observar a ladainha que é feita, aqueles títulos são de Jesus Cristo: Porta do Céu, Estrela da Manhã, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Causa de Nossa Alegria, Saúde dos Enfermos. Esses títulos são de Jesus Cristo. Quem que deu esses títulos para essa senhora? Maria de Nazaré jamais aceitaria os títulos de Jesus Cristo. Nunca. Não a Maria que eu conheço do Evangelho. Veja. Quem não ama os santos ainda está em seus pecados. Mas eles já fizeram sua parte. Maria já teve sua alma transpassada pela espada. Cheia de graça, queridos. Méritos pela obediência, mas foi graça. Dom imerecido. Ela disse, olhou para sua pobre serva, exulta em Deus, meu Salvador. Que bom se o anjo de Deus pudesse chegar a nós, encontrar graça também, não é mesmo? Que bom se aqueles que têm na sua cultura de fé pudessem demonstrar sua devoção, transfigurando sua fé, sendo o novo santo nos dias de hoje, daquele ao qual se dirige em sua devoção. Mas o seu comportamento, às vezes, revela outra pretensão. Obedeçam a ela, então. Fazei o que ele vos disser. Importa que ele cresça e que ele diminua. O problema, querido, é que a cultura das imagens desse homem entregue à criatura e não ao Criador. Leia Romanos 1, 18 e 28 para você ver. Eu continuo, tá?